prato, ingredientes que não combinam, sinais contraditórios. Bolsonaro é recebido com vaias e xingamentos em Aparecida, mas ao mesmo tempo, as pesquisas mostram que a popularidade dele parou de cair. O acordo bolsonarista com a elite brasileira faz com que aumente a pressão para que André Mendonça seja aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal. Os evangélicos estão insatisfeitos com a demora para que essa bandeja seja levada para a mesa. Na terceira via, cheiro de queimado. Dória parece perder a corrida para Eduardo Leite no PSDB. E Ciro sobe o tom mais uma vez contra Dilma e Lula. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, escapuliu na semana em que deveria prestar depoimento no plenário da Câmara dos Deputados para explicar o dinheiro escondido em contas no exterior. Fez declarações para a imprensa internacional que ninguém acredita mais nelas, né? Diz que o Brasil vai crescer, que o crescimento está garantido, quando o FMI publica na mesma semana a informação de que o Brasil vai crescer menos da metade da média nos outros países do mundo. O Paulo Guedes também afirmou que a preocupação aqui no Brasil na pandemia sempre foi a defesa da vida. Ele acha que as pessoas não assistiram o Bolsonaro em Nova York, né? Sem máscara, aquele espetáculo lamentável a que Bolsonaro expôs o Brasil. Então é um ministro que está em fuga. E quem está em fuga também é o chefe dele, o Bolsonaro, mas daí é uma fuga em outra direção. Ele foge da tarefa de governar. Escapou para o litoral de São Paulo no meio desse feriado ali de 12 de outubro. Queria ir assistir o jogo de futebol do Santos, mas não pôde entrar no estádio porque não tem vacina. Faz a defesa de que as pessoas não se vacinem. É a única liderança no mundo que assume esse discurso. E aí depois saiu do litoral e foi para Aparecida, dia 12, né? Tem as festividades pelo dia de Nossa Senhora de Aparecida. E aí recebeu vaia, xingamentos. Está acostumado com aquele cercadinho, tudo protegido em Brasília. É claro que teve o pessoal que também o aplaudiu, sempre tem. Mas a situação fugiu do controle, como a gente pode observar aqui nessa gravação. Bom, é mal-estar na rua porque o mal-estar na economia está se aprofundando cada vez mais. Inflação, desemprego e o crescimento do preço dos combustíveis não para. Um levantamento dessa semana mostra que a gasolina já subiu 57% neste ano e o gás de cozinha subiu 90% desde março. É insuportável quase. E sem saída, o Bolsonaro esta semana veio com uma frase assim: bom, eu estou com vontade até de privatizar a Petrobras. Como se fosse assim, eu estou com vontade de pedir uma pizza de mussarela. Como que é isso? É tentar mudar de assunto, botar a culpa na Petrobras. E a culpa, na verdade, é da política de preços, que foi adotada desde o governo Temer e mantida pelo Bolsonaro. Varia o dólar no exterior, né? Varia o dólar, o preço sobe, para agradar os investidores internacionais e não quem precisa abastecer o seu carro. Esse é o problema. Não é privatizar. Aliás, a gente precisa estatizar de novo a Petrobras, que ela está na mão de interesses privados. Bom, existe o mal-estar também da fome. Fome. Mais de 20 milhões de brasileiros vivem à beira da fome. Esta semana, uma manifestação importante em Brasília, da Via Campesina, os manifestantes ocuparam um prédio da Associação dos Produtores de Soja para fazer a denúncia, né? A soja ocupa largas porções de terra no Brasil, é para exportação e não alimenta o povo brasileiro. Então o Brasil produz, é um setor rico e ao mesmo tempo nós temos fome no país. Então houve essa manifestação. Bom, do Rio de Janeiro, uma notícia que oferece algum alento: a condenação dos militares responsáveis pelo assassinato
do músico Evaldo. Vocês se lembram? Ele estava em Guadalupe, na zona norte do Rio, com a família, indo para um evento, um chá de bebê, e os militares atiraram no carro. Na época se falava, 80 tiros, foram muito mais de 80 tiros, mais de 250 disparos. Militares, não é polícia não, militares do Exército Brasileiro. O tenente Ítalo da Silva Nunes foi condenado a 31 anos e 6 meses, ele é que chefiava essa tropa que atirou, matou o Evaldo e matou também um catador de latas que tentou acudir o Evaldo ali naquele momento. Talvez a primeira vez que a justiça militar responsabiliza assim, desta forma. Militares haviam uma grande pressão para que isso acontecesse. Vamos continuar acompanhando o caso e ver se o militar cumpre mesmo, né, a prisão que foi determinada. Bom, com tanta confusão e desgoverno, surge um dado que ainda não tem muita explicação. Pesquisa desta semana, Poder 360, mostra que a popularidade do Bolsonaro parou de cair. O que será que explica isso? Bom, é uma pesquisa que não é presencial, é feita por telefone, então pode ter aí algum erro, mas outras já vinham mostrando isso. O Bolsonaro atingiu, parece, o pico, né, da impopularidade e agora há uma certa estabilidade. Então 58% dos brasileiros desaprovam o governo, é muita coisa ainda, mas eram 63% antes. Então, ele consegue estancar aí. E dentro da margem de erro, a gente tem que aguardar para ver se é uma tendência. 2/3 quase desaprovam e apenas 1/3 aprova o governo Bolsonaro. Ele estanca a sangria e isso parece preocupar a tal da terceira via, porque se o Bolsonaro estanca a sangria, significa que vai ele contra Lula mesmo, o ano que vem na disputa. E essa turma do meio do caminho aí da terceira via não sabe para onde correr. Dentro do PSDB, sinais de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está ganhando a batalha contra o governador de São Paulo, João Dória. Eles disputam para ver quem vai ser o indicado pelo PSDB. Não tem mais do que 3, 4% nas pesquisas, mas o mercado financeiro vai apoiar um destes aí, né? De outro lado, o Ciro Gomes, que também está nessa de terceira via, mais uma vez bateu pesado na Dilma, no Lula. Espalhou uma fake news, né? Disse que o Lula queria o impeachment da Dilma e trabalhou por isso. O Lula, por que ele ganhou? A derrubada da Dilma acabou depois levando à prisão do próprio Lula, a derrocada do PT naquele momento, né? E só agora que ele consegue se recuperar. Então o Ciro está procurando se impor, contando história e fazendo acusações muito pesadas. A Dilma respondeu e virou um bate-boca aí nas redes sociais. Bom, e um último movimento importante para a gente anotar é que cresceu a pressão para que André Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, né, que foi indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, passe pela sabatina no Senado. O senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, não marcou, já faz 3 meses, não marcou até hoje a sabatina, porque não quer o André Mendonça. Há uma oposição de vários setores na área jurídica. O sujeito não pode ser indicado pelo fato de ser evangélico. É claro que também não pode haver um veto, cada um tem o direito de seguir a religião que quiser, mas parece que o principal ponto do currículo dele é ser evangélico. Daqui a pouco vai ter cota, vai ter que ter evangélico, muçulmano, judeu, umbandista, católico, né? Então há uma disputa e os evangélicos fazendo muita pressão por dentro do governo para que aconteça logo esta nomeação. E curiosamente uma parte da mídia brasileira está pressionando também pelo André Mendonça, porque ele seria mais um defensor da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, é outro movimento importante dentro do governo federal. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governador de São Paulo, João Dória, conhecido pelas traições na política. Vocês se lembram? Quem é que lançou o Dória na política? Ele que era um empresário, conhecido por fazer reuniões empresariais. Bom, foi o Geraldo Alckmin, que inventou o nome do Dória para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Bom, o Dória traiu o próprio criador. A criatura traiu o criador. Em 2018, o Alckmin era candidato a presidente, o Dória foi candidato a governador e na reta final ficou aliado ao Bolsonaro em vez de se aliar ao Geraldo Alckmin. Aliás,
o Dória já havia traído também o eleitor da capital paulista, porque ele foi candidato a prefeito, prometendo permanecer 4 anos na prefeitura e no meio do caminho escapou para ser candidato a governador. Deu certo, né? Porque ele inventou o Bolsodória, vocês se lembram? Traiu o Alckmin e com o Bolsodória, essa aliança Dória-Bolsonaro, ele conseguiu se eleger no segundo turno. Mas traiu também o Bolsonaro. Assim que começou o mandato, foi para a oposição porque já está de olho na cadeira de presidente da República. Então traiu várias vezes. E de tanto trair, de tanta traição, tem uma frase famosa do ex-governador Leonel Brizola, já falecido, ele dizia assim, a política até admite a traição, mas abomina o traidor. E o Dória ficou com essa pecha de jogar sempre sozinho, de não jogar em grupo, nem com o grupo dele. Está isolado dentro do PSDB, tanto que o Alckmin agora fala em sair do partido, ele que foi o governador, né, histórico aí do PSDB em São Paulo. Dentro do partido dos tucanos tem uma disputa para ver quem vai ser candidato a presidente. Então o Dória quer muito, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, jovem, e a maioria dos estados vai dando apoio para o Eduardo Leite em vez do Dória. Então Minas Gerais com Aécio, Ceará com Tasso Gereissati e outros estados Brasil afora vão dando apoio para o Eduardo Leite. O Dória fica só com São Paulo e olhe lá, hein? Tem várias lideranças dentro do estado de São Paulo que também vão aderindo ao governador do Rio Grande do Sul. Então o sujeito que sempre agiu sozinho, o traidor, vai acabar traído. E o que ele vai fazer? Se perder a indicação para ser candidato a presidente, ele nem pode voltar e tentar de novo o governador de São Paulo, porque ele já fez um acordo aqui em São Paulo para que o vice dele seja o candidato. Já está tudo acertado. Vai tentar talvez o Senado Federal. Enfim, é a solidão de quem agiu sempre sozinho. É o traidor sendo traído. É João Dória na panela de pressão. Bom, a nossa sobremesa esta semana é a indicação de uma série documental que está na Netflix em 6 capítulos, ou seja, baseado em fatos reais, é a história, é uma história real, de um grupo de famílias alemãs que logo depois da Segunda Guerra Mundial, ali em 1961, 15, 16 anos depois, migra para o Chile e estabelece uma colônia no interior do Chile, chamada Colônia Dignidad, Colônia Dignidade. Esse grupo de famílias, de crianças, era liderado por um ex-militar nazista e que tinha todo um discurso religioso. Ele misturava princípios do nazismo com religião, com a Bíblia, e depois surge a denúncia de que ele era pedófilo. Então, várias das crianças que viviam ali dentro daquela comunidade, no Chile, com esse nome, um nome que depois é trágico, mas é irônico, Dignidade, as crianças eram vítimas dessa liderança e durou muito tempo. E é interessante, é muito bem contada a história, muito bem amarrada, eles conseguem depoimentos de pessoas hoje adultas, já senhores e senhoras, que foram abusadas por este alemão, a maioria também de origem alemã. Crianças chilenas, porque ele também acaba levando os chilenos, famílias de baixa renda, não tinham como criar os filhos, levava para dentro desta colônia. E aí eles vão conseguindo depoimentos, voltam ao local onde funcionava esta colônia, que hoje se chama Vila Baviera, e vão usando muita imagem de arquivo também. E o que é mais interessante e trágico? Eles fundam em 1961 esta colônia e depois, com o passar dos anos, surge o Pinochet, a ditadura do Pinochet, e a colônia dos alemães dá apoio total para a ditadura do Pinochet. Virou centro de tortura. Era um lugar para esconder presos políticos e inclusive corpos. Toda essa história vai sendo contada com muita riqueza de imagens, depoimentos, muito bem amarrada, inclusive com imagens de arquivo, porque a própria colônia filmava os eventos, eles tinham muita coisa de cantar músicas religiosas, então havia uma aparência de religiosidade, mas uma realidade muito complicada. E a parceria da colônia dos alemães
com o regime da ditadura de Pinochet. Inclusive, Pinochet vai e visita esta colônia mais de uma vez e os assessores dele também. Vale a pena. Colônia Dignidade, uma série documental em 6 capítulos, fica como a nossa sugestão de sobremesa, até para a gente pensar um pouquinho o que sobrou de todo esse fascismo, né? A parceria entre o nazifascismo lá da Segunda Guerra com a ditadura dos anos 70 e até hoje, na América Latina, essas ideias continuam por aí. Tem um candidato pinochetista hoje no Chile, defendendo a herança do Pinochet. O que sobrou disso tudo? Interessante assistir. Colônia Dignidade, para também pensar sobre tudo isso. Nossa sobremesa desta semana.